praticamente depois de um ano de pandemia e também vivendo alto índices de intolerância em vários meios, nas redes sociais, no nosso meio social, a gente se depara com uma mensagem maravilhosa do instrutor Albano Metello, do espírito Albano, numa obra praticamente do fim da Segunda Guerra Mundial, em que é extremamente atual. É essa mensagem, um trechinho dessa mensagem que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje. A mensagem que a gente traz hoje é uma mensagem que está presente na quarta obra do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, e logo no início, no primeiro capítulo, intitulado Convite ao Bem. E logo no início da obra, o André Luiz acompanha o assistente Jerônimo, que leva ele e alguns companheiros de trabalho ao Templo da Paz. E lá eles vão assistir uma palestra do instrutor Albano Metello. E essa palestra movimentava o interesse de muitos espíritos. E ele merecia toda a consideração por parte de todos os interessados, por parte de todos os envolvidos. Porque tratava-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à nossa crosta. Então não é um espírito qualquer, é um espírito extremamente especial. E aí eu gostaria de trazer o registro interessantíssimo que ele conta para nós. E num determinado ponto da palestra ele dizia o seguinte: eu tive no outro tempo a obcecação de buscar a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. Em outras palavras, ele ficava fascinado em olhar para o céu, em olhar para cima, e ele almejava lugares melhores, ambientes melhores, mais evoluídos. E ele tentou trabalhar nesse sentido. E é muito curioso como essa fala é atual, porque às vezes a gente se sente assim, né? A gente fica tão decepcionado com algumas coisas que acontecem no mundo de hoje, e a gente fala assim, não, eu não vejo a hora de viver num mundo melhor. Então a gente se identifica muito com essa fala dele. E aí ele começou a difícil jornada, que o processo de evolução não é um processo fácil, né, para ninguém. A princípio feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Então ele conseguiu aos poucos esplandecer, vamos dizer assim. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. Então, quanto mais ele foi se destacando, evoluindo e foi se distanciando do mundo que ele vivia, ele começou a ficar mais assustado com o que ele via do ambiente que ele estava. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Quer dizer, é muito atual, né? E parece que, apesar de ele estar falando de um ambiente espiritual, muitas vezes a gente enxerga essa situação aqui, né? Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias, porque ele foi se destacando, ele foi evoluindo, foi se distanciando naquele mundo trevoso, vamos dizer assim. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? E aí ele percebeu que seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas,
obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Então aquela luz, aquele sol maravilhoso que ele percebeu no vale, trouxe inúmeros seres angélicos, né? Seres angelicais, para o mesmo ponto onde o sol estava. E aí ele conseguiu interromper um desses seres angélicos que estavam descendo e perguntou o que acontecera. Perguntei ousadamente, interpelando um deles, né? O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, ele disse, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra, o mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Então aquele espírito que deu aquela absurda revelação que era Jesus que estava visitando aquela região de sofrimento, ele não pôde dar mais esclarecimentos porque ele precisava descer. Urgia descer para colaborar com o Mestre do Amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Aí, novamente, ele se sentiu sozinho na peregrinação para o alto. Olha que interessante, enquanto ele queria subir, Jesus e junto os seres angélicos desciam. Então eu reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se então o instrutor naquele ponto extremamente comovido. Então detive-me e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza, naturalmente, as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente atinge mundos mais elevados, ou tem condições de atingir mundos mais elevados, o sentimento de fraternidade e misericórdia atua dentro da gente, permitindo também que a gente queira voltar para tentar trazer junto com a gente tantos espíritos sofredores que aqui ficam. Que a gente possa pensar isso quando o ambiente chegar próximo do insuportável. Que a gente possa se transformar naquela luz para amenizar aquele sentimento, aquela sensação de insuportável. Que possamos recordar Jesus, que quando a gente aspira o céu, o próprio Cristo desce às trevas. Que essa mensagem possa, de uma certa maneira, atingir o nosso coração, não para que a gente olhe para cima, mas para que a gente perceba aquelas pessoas que passam por necessidades maiores que as nossas.
Porque quando fizermos a um daqueles pequeninos, é a Jesus que estaremos fazendo. Que possamos nos motivar com esse ensinamento e procurar fazer o bem onde é que nós estejamos.